Olá, Oiê, estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas. Hoje nós vamos falar de série da dona Netflix. Hoje nós vamos falar de adolescência. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui e o episódio lá do podcast. Aproveita e se inscreve no canal. Como sempre, vou falar a sinopse da série de adolescência e depois vocês já sabem, tem spoiler. Em adolescência, a vida da família Miller muda completamente quando Jamie, um adolescente de 13 anos, é preso sob acusação de assassinar uma colega de escola. A partir daí, a família tenta entender o que aconteceu. Fica a dúvida se Jamie realmente cometeu esse assassinato ou não e como eles vão lidar com isso daqui pra frente. E aí, Pro? Adolescência. Vale a pena? vale bastante a pena, principalmente para pais que têm filhos nessa faixa etária. É interessante, né? Ponto de vista. Então, acho que vale a pena. E para quem não tem também, é interessante para ver o comportamento humano, né? Então, vale sim. Eu acho que vale muito a pena, eu acho uma série necessária, eu acho um assunto necessário, eu acho que é um momento muito complicado para quem tem filho hoje em dia, principalmente adolescente. Eu acho uma série bem feita. Vale muito a pena sim. Daqui pra frente a gente vai falar da série com spoilers, então se você não assistiu Adolescência ainda, beijo, tchau pra você. A série em si, no primeiro episódio, são 4 episódios, né? Todos em plano sequência, aquela série que não tem corte, né? É tudo filmado numa sequência só, que é extremamente difícil, porque sei lá quantas vezes eles tiveram que ensaiar para poder fazer plano de sequência, né? Até a cena que é legal, que tá no chão e de repente ela sobe, tem na internet, no Instagram, até mostrou o bastidor, como que eles prendem, vai pelo drone, é uma loucura, né? Realmente muito bem feita, muito bem produzida. Mas no primeiro episódio a gente já vê que é o Jamie, né, que mata a menina. A gente vê junto com o pai, né, que deixa muito mais difícil, né. No segundo episódio a gente meio que fica na dúvida, porque ele tem um amiguinho que é mais ou menos parecido com ele, mesma altura, tom de pele, mas a gente sabe que é ele, já no primeiro episódio dá pra ver que é ele, né. É uma série muito densa, porque é uma família comum, normal, tipo, pros pais é uma bomba, né, inaceitável, uma criança criada normal, não teve nenhum trauma, nunca faltou nada. A troco de que ele matou a menina, né? E é uma série que realmente eu achei. Eu nem tenho filho, né? Tenho sobrinhos, mas me chocou, porque eu senti a dor dos pais e da irmã também, né? Muito difícil. Mas no terceiro episódio a gente vê também que não é. Dá a entender que ele tem dupla personalidade, né? A gente percebe que ele não é 100% ele ali, né? O que também não justifica, né? Porque a gente já falou sobre isso também, não importa quantas personalidades você tenha, você é culpado, né? Então, mas aí você vê que aí é mais complicado ainda, né? Não dá pra justificar tudo também com dupla personalidade ou múltiplas personalidades. Fiquei bem chocada, bem angustiada com essa série, assim, eu me coloquei ali no lugar dos pais, não sou mãe, e aprendi um termo novo que eu desconhecia, que é muito falado nessa série, que é o tal do incel. Então, eu falei, gente, a mulher não tem um dia de paz, nem quando ela é jovem, na adolescência, ela tem mais paz agora, porque além do Red Pill, que a gente já conhece, tem esse incel, que é um homem frustrado, também com mulheres, porque, sei lá, ele se deu mal e ele odeia mulheres hoje, e por isso eles fazem isso, eles se juntam e matam meninas. E aí o que me choca também é a questão dessa série não ser baseada em fato real, mas ser baseada em fatos. Fatos que eu digo é porque o Stephen Graham, que faz o pai do menino, que é o criador da série, viu algumas notícias assim na Inglaterra, né, de meninos matando meninas nas escolas. E aí ele resolveu ver uma entrevista dele que ele falou: precisamos falar sobre isso. Sim. Né? Porque o que está acontecendo? O que é isso? O que aconteceu? Quando que surgiu isso? Vamos matar, né? Meninas, porque a gente nunca vai conseguir ficar com o menino, ou as meninas não gostam da gente. Tem lá uma teoria lá do... Eu nem vou lembrar aqui o que eles falam, que as meninas só se interessam por meninos, enfim, eu não lembro muito bem. Mas enfim,
A questão é que existem pessoas mais velhas que usam esses adolescentes também, né, na internet para conseguir o que eles querem. Então é uma rede de crime. Não só com isso, tem os tais dos desafios, enfim. Internet hoje em dia, olha, eu sinto muito para quem é pai e mãe. Porque, assim, não dá para você deixar um adolescente sozinho na internet, com a porta fechada, sei lá, fazer. Que era o caso do menino, que é o caso do Jamie aqui, que ficava dentro do quarto com a porta fechada, né? A gente tem caso agora, a gente teve 2 casos agora aqui no Brasil. Uma menina que acabou de morrer, 8 anos, porque inalou desodorante, um desafio. Sabe? Então, assim, essa série ela é necessária, essa discussão é necessária, porque tá muito perigoso. E assim, a minha opinião, tá? Vocês vão falar, você não é mãe, você não sabe. Gente, a minha opinião, eu acho que criança e adolescente não tem querer. Ai, como assim? Tem que ter privacidade. Não tem. Não tem. Porque é responsabilidade sua. É menor de idade. Até fazer 21 e tomar conta da sua vida, e sair de casa, cuidar da sua vida, pagar suas contas e trabalhar, é sua responsabilidade. Então não tem privacidade, não tem porta fechada. Entendeu? Não tem que ter a senha da rede social. Tem sim, mas ele faz outro perfil. Sim, mas se ele fizer outro perfil, se você tiver a senha do celular e a senha da rede social, você vai saber que ele tem. Enfim, gente, pode me julgar, mas pra mim é assim. Eu ainda vou até mais além. Eu acho que, eu sei que é difícil, mas eu não acho que adolescente tem que ter rede social. Eu não acho que adolescente tem que jogar jogo online que ele conversa com pessoas desconhecidas, que pode ser uma pessoa de 40 anos do outro lado, né? E que se esconde atrás de personagens de jogos. Porque assim, os pais têm que fiscalizar. Gente, mas o pai e mãe também trabalham, né? Tipo, não tem como eles ficar 24 horas olhando tudo que o filho tá fazendo, né? Eles fazem o melhor deles, né? Educam, ensinam, falam o que tem que fazer, deixa de fazer, o que é perigoso. Mas é difícil você ter controle sobre um adolescente. Se na nossa época que não tinha, nossos pais não sabiam metade das coisas que a gente fazia, imagina hoje em dia com acesso à internet que é tão fácil, né? E tanta rede social, tanto... E às vezes tem rede social que tipo, sei lá, Telegram, que é tipo WhatsApp. É umas coisas que não ficam salva, sabe? Tipo, some no limbo. E aí o pai não sabe acessar aquilo. Não tem como ele ver as conversas, a mãe, sabe? Então é muito difícil. Então é mais fácil não ter. Eu vou ser o único adolescente da sala que não vou ter? Vai. Você não é todo mundo. É simples, entendeu? Porque é complicado você, uma criança de 12 anos, ter WhatsApp, ter Instagram, aí pessoas conseguem acessar essa criança pelos chats, pelos DMs. Imagina você, mãe, que trabalha, você tem as coisas pra cuidar, você vai ficar o dia inteiro agora olhando, fiscalizando o celular de adolescente? É mais fácil não ter. Você facilita a sua vida e você priva o seu filho de passar essas palhaçadas que a internet fornece, né? Então é muito difícil, assim. Eu dou graças a Deus que eu não tenho filho, porque eu não sei o que eu ia fazer, não. Porém, eu vi também sobre essa série um adolescente falando sobre a série, né? Que ele fala... que parece que os pais, parece que eles não querem ouvir o que o filho tem a dizer. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Que, tipo, os pais não se aprofundam, não se interessam. Tipo, a criança tá ouvindo uma música, que música ruim, tira. Não tenta entender. E aí, que música é essa? O que essa banda é? Sobre esse filme que você gosta, essa série. A gente vê que os pais já cortam. Então a criança para de querer falar com os pais. Porque os pais não dão atenção. Sabe quando a criança fala com você e você, tá. Sabe assim? Então isso também afeta a criança, porque parece que os pais não têm interesse no que eles estão consumindo, mas aí quando a bomba estoura, fala, como que eu não vi isso? Porque você não se interessou, você não perguntou, você não se envolveu. Então assim, tem os dois lados, não que justifique, mas eu acho que o diálogo previne muita coisa errada, né? Então eu acho que essa é a diferença também, né? Os pais têm que se interessar verdadeiramente pelo que os filhos estão consumindo, não só brigar, né? Porque eles param de contar. Essa questão que eu também queria falar, porque o Jamie, ele é um menino que também sofre bullying na escola, né? Acho que a menina foi uma menina que fez bullying com ele também. Mas ele sofre bullying no geral. Isso é uma coisa que eu também acho que realmente os pais levam muito de boa. A escola leva muito de boa. As pessoas levam bullying muito de boa. É brincadeira. Não é brincadeira.
É brincadeira quando todo mundo tá se divertindo. Se tem uma pessoa que não tá, não é. Até a pessoa chegar num limite desse de matar, ou ferir gravemente, ou ferir alguém, aí pronto, aí chama atenção. Então, assim, às vezes tá pedindo socorro ali, mas ninguém ajuda. Gente, bullying tem que ser um pouco mais forte. Eu acho que a escola tem que ter uma punição. Eu acho que tem que ser mais forte isso. Eu acho que tinha que ter câmeras nas escolas que os pais pudessem acessar. Meu sobrinho estudava numa escola quando ele era pequeno, que os pais conseguiam ver de casa as câmeras. Tudo bem, escola particular, escola pública é mais difícil, eu entendo. Seria mais difícil fazer isso. Mas escola particular já se paga uma fortuna para estar lá, então, põe câmera, né? E essa fiscalização tem que ser maior, sim. Não pode ter bullying, né? Tem que se investigar o que está acontecendo, para evitar que se chegue nesse tipo de extremo. E outra coisa que também é mencionada nessa série, que é esse negócio dos emojis ter significados diferentes, das coisas que aí os pais ficam boiando, porque não só os pais, eu, que não sou mãe, também estava sabendo de nada. Eu fiquei assustada com tanta coisa que eles inventam para burlar os pais, entendeu? E exato. É terrível. Se não tivesse rede social, não passaria por isso. Por isso que eu acho que não tem que ter. E aí tem um que eu até vi, eu tava antes de assistir Adolescência, uma vez eu tava no TikTok, porque realmente eu não consumia TikTok até a gente ter o podcast, né? E aí passou uma moça avisando, falou, para os pais ficarem informados, quando o adolescente posta foto de um carregador de celular, ele quer dizer que ele tá disponível para mandar nudes. Eu falei, meu Deus! Como é que controla isso? Então, por isso que eu acho que os pais têm que usar os diálogos a favor deles. Mostrar interesse pela vida do filho. Não só a criança fala, tá, não quero saber, não, mais tarde eu vejo. Não, agora eu tô ocupado. E não dá atenção pro filho, né? Porque aí eles começam a criar, parece que uma outra identidade pra rede social, né? Aí eles fazem essas coisas, não dá pra entender. E essa série... É difícil. A gente já foi adolescente, a gente sabe que a gente tem uma linha de pensamento um pouco diferente, e a gente acha que nunca nada vai acontecer com a gente, que a gente é dono do mundo e que a vida é incrível. A gente acha que é isso, né? Mas, assim, essa série mostra muito... Eu gosto que foca muito na dor dos pais, né? Porque para eles é inaceitável, claro, para qualquer pai, né? A criança não tem nenhum trauma, nunca faltou nada, tinha o computador lá para fazer jogo online, mas enfim, vai saber mais o que estava fazendo. E eles tinham já uma filha mais velha, que deu certo, sabe? Tipo, então é muito chocante. Só que aí, essa série mexe um pouco também com essa coisa de identidade mesmo, personalidade. Porque no episódio dele com a psicóloga, psiquiatra, fica muito claro que ele tem duas personalidades. Porque ele fala com ela como se ele fosse duas pessoas. Quando ele tá nervoso, ele é uma pessoa. Quando ele tá calmo, ele é o Jamie. Né? E tanto que o sanduíche deixa isso claro, ele não come picles. Mas quando a personalidade dele muda, ele come o sanduíche. Porque dá a entender que uma personalidade não gosta daquilo e a outra gosta. Então, mistura um pouco isso também, né? Essa coisa dos adolescentes fazendo essas coisas doidas com a dupla personalidade. Porque pra mim ficou claríssimo no terceiro episódio que ele tem dupla personalidade. E que quem matou não foi o Jamie, quem matou foi a personalidade agressiva dele. Que ele tem a personalidade agressiva, fica claro nesse episódio. Eu não reparei nisso. Eu achei ali que ele é o Jamie. O Jamie, ele é agressivo. Ele é daquele jeito, ele se tornou alguém, conseguiu influenciar ele também para que ele fosse daquele jeito ali. Ele é aquele estourado, ele é aquilo ali. Mas no episódio da psicóloga, o sanduíche deixa muito claro. Porque o Jamie não gosta de picles. E quando a personalidade dele muda, que ele fica bravo, ele come o sanduíche e não reclama do picles. E ela percebe isso, porque ela vai mudando os assuntos para ver como que alterna a personalidade dele. E muda muito. Esse episódio para mim ficou assim, claríssimo que ele tem dupla personalidade. Ele tem algum distúrbio de personalidade, ele desassocia, sabe? Tanto que ele fala pro pai, né? Não fui eu, não fiz isso, não fui eu. Convicto que não foi ele. Mas foi uma parte dele sim, né?
Então, pra mim ficou muito claro, assim, eu não vi em lugar nenhum, mas esse episódio, o jeito que ela sabe que ele não gosta de picles, ela leva o sanduíche com picles, ela faz perguntas específicas pra ele, ela tira ele do sério, né? Então, eu achei muito assim, né? E aí, enfim, com o tratamento e tudo mais que ele vai fazendo lá no quarto episódio, ele quer mudar o depoimento dele e falar que ele é culpado, né? Por desespero dos pais. Eu até vou rever essa parte, porque eu realmente não prestei atenção nessa questão do Pickles. Mas é um episódio maravilhoso, já que você mencionou. Eu gosto muito desse terceiro episódio, é um dos melhores. É o melhor, eu acho. É o brilho desse menino. É o Owen Cooper, que é o primeiro trabalho dele. E aí você fala, tá vendo? Quando a pessoa é boa, ela é boa, né? Ela é boa desde sempre. E aí, quando eu vi esse menino nesse terceiro episódio, que é plano sequência, vamos lembrar que ele tá ali, ó. Entendeu? Com a psicóloga ali. Eu lembrei do Tom Holland quando eu vi ele a primeira vez no Impossível, que também era uma criança, era uma que passou esses dias na Globo, novamente até. Verdade. E eu nem assisti porque eu sei que eu choro. Mas enfim, eu senti a mesma coisa. Eu falei, nossa, que criança boa! Esse menino vai dar frutos. E, bom, o Tom já provou aí que ele é bom ator. E esse menino aqui, Sim. gente, daqui a pouco ele vai estar estourando. Porque eu achei esse terceiro episódio incrível. Ele levou, assim, ó, muito de boa, na grandeza mesmo ali do talento. Sim. Fazendo aquele embate com a psicóloga e tal, aqueles altos e baixos e tal, enfim. Ele foi muito bem. E aí, o último episódio, que é um episódio triste, mas que a gente entende a dor dos pais. Aquela cena é linda, aquela cena deles dois na cama, né? Que eu acho que é o normal de todo pai e mãe. O que a gente fez de errado? Né? Que o pai fala, eu tive um pai ruim, ele falou, pai agressivo, eu tentei ser melhor do que isso, e mesmo assim ele se tornou agressivo. Né? Então, assim, o que a gente fez de errado? Porque a menina, como você falou, a menina deu certo. Com os mesmos pais. Né? E ele não. Mas, ao mesmo tempo, naquela cena da van que tá pichada, aí você vê que o pai tem aqueles momentos de agressividade. Sim. Né? Que o menino tem também, aqueles rompantes, né? De ir atrás do menino na bicicleta e xingar e tal. O pai tava no auge já também, né? O que ele já tava sofrendo há tempos, meses, né? Então é justificável ele estourar, né? Mas criar outro ser humano é muito difícil, porque tem todas as questões externas, tem a criação, hoje em dia acesso à internet e a amizade que influencia. Então, porque a gente vê família que tem mais de um filho, que é no caso deles, e cada filho toma um rumo, né? Tendo a mesma criação. Então tem a personalidade, tem a índole, tem fatores externos, tem a criação, é muita coisa. Então não dá pra saber. Porque senão não existiria psicopata no mundo. Porque tem gente que é psicopata e tem vida normal. E tem gente que sofre trauma e não vira psicopata. Tem. Sabe? Porque são pessoas. Porque psicopata. O psicopata ele nasce, né? Pra mim ele nasce psicopata. Ele não vira psicopata, né? Enfim. Mas é isso, né? Tipo, muita coisa poderia ser resolvido só com a criação, né? Mas a gente vê que não é bem assim, não é tão simples. Não é. É muito difícil, é muito complicado mesmo. Vai depender muito da personalidade. Tem gente que sabe se virar, tem gente que não sabe. Mas aí os pais têm que estar do lado para dar aquela auxiliar e colocar no caminho, né? Eu acho, desculpa, mas eu acho que a geração hoje é meio de pais e mães, são meio, como o pessoal fala, Nutella, sabe? Eu acho que desde cedo a gente já lá na nossa criação já sabia que eu não sou igual os outros, você não é todo mundo, você não é todo mundo é uma frase clássica, tá? Então, você não é todo mundo, eu tô falando não importa se a mãe do outro falou sim. Minha mãe sempre falou, não, mas eu não quero saber do outro. Entendeu? Exato. E outras coisas também. Eu vou traumatizar meu filho. Meu amor, teu filho vai ter trauma anyway. Tá? Porque todo mundo passa nessa vida com trauma. A vida não é fácil. A vida não é e as pessoas lidam diferente com a mesma situação. O que pode ser um trauma para você, a mesma situação que eu passar, para mim talvez não, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então, é muito relativo esse negócio de trauma, não dá para saber. Comentar também só da última cena final do pai ali,
quando o menino resolve assumir a culpa mesmo, que aí ele vê que não tem o que fazer, não tem mais jeito, que ele viu que ele perdeu a guerra, né? Perdeu ali. Aquele abraço, aquele beijo no boneco no final, realmente é tchau para toda a adolescência e inocência, porque na Inglaterra parece que pode ser preso a partir ali dos 14 anos, assassinato 13, enfim. Sim. Enfim, diferente daqui do Brasil, né, por exemplo. Enfim. Foi bem. Bom, vamos às notas? Vamos. Eu gostei, assim, da forma como foi filmada. Eu gosto de plano de sequência, acho que quando é bem utilizado. Eu acho que teve gente que falou, plano de sequência não serve pra nada, só deixa o negócio mais longo, mais arrastado. Eu não sei. Eu achei que aqui tem função realmente de mostrar a mesma situação, de como se fosse real aquilo ali, parece realmente real, como funciona ali tudo, a delegacia, como cada um tá sentindo, se vendo, enfim. Pra mim funcionou. Acho que deu mais, deixou a série mais crível. E as atuações, pra mim, impecáveis, tá? Eu vou dar, talvez eu acho que uma coisa ou outra que tenha me incomodado ali, em adolescência, eu vou dar 4,5. Mas eu achei uma série excelente. Eu vou dar 4. Eu gostei bastante também. Não achei arrastado, são só 4 episódios. Eu vou dar 4 porque eu acho que não tem necessidade de ter a segunda temporada e parece que já foi falado que vai ter a segunda temporada. Eu acho que não tinha necessidade. Porque pra mim já deu a informação que precisava ali, a intenção da série é essa. Mas enfim, que seja uma segunda temporada boa. Mas eu gostei das atuações, o menino é muito bom, o pai é muito bom, a mãe, todo mundo, o psicólogo, tudo. Então é uma série muito boa, vale a pena realmente assistir. 4 episódios, achei rápida. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembrando que nesse mês, as quartas são episódios de The Last of Us e as sextas episódios de séries e filmes que nós assistimos, ok? A gente se vê então na próxima quarta ou na próxima sexta. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.